daqui a geometria mudar muito, essa integral aqui, ela vira um monstrinho. Vai dar um trampo de fazer que vocês não imaginam. Então, eu tenho ônus e tenho bônus. Ah, então tem coisa que é mais fácil de calcular, sim. Beleza. Por sorte, tem muita coisa tabelada. Tem lista de tabela de integral com já coisa resolvida para a gente fazer. Dependendo do problema que você pega, você vai resolver isso daqui na mão, isso daqui vira o caos. Já estou avisando. A lista de potencial ela também vai estar um pouco mais, vai estar no padrão da lista de Gauss. Eu não embacei ela não. Mas vocês vão ver que tem coisa enjoada para fazer. Bom, uma visão a mais. Como é que eu relaciono, aí na pergunta do Matheus, de novo, que era assim, eu não entendi muito bem o que era potencial e o que era campo elétrico. Depois daquela minha fala, eu entendi o que era potencial e o que era campo elétrico? Preciso de um sim ou não, antes de eu falar isso daqui. Eu entendo o que é potencial, o que é campo elétrico, Maurício? Eu sim, professor. Beleza, Jéssica. Então tá ok. Então vamos lá. Agora, como é que eu relaciono potencial e campo elétrico? Tá. Força conservativa e energia potencial, a gente chegou no acordo. A gente chegou aqui, força era menos isso daqui, eu não sei se vocês já viram. Mas em cálculo, a gente vai aprender uma coisa chamada derivada direcional. Derivada direcional, ela é chamada de gradiente. E esse símbolo aqui, ele é chamado ou de nabla ou de del. Vocês já aprenderam isso? Estamos aprendendo. Ele deu uma introdução. Ah, então o Armando já começou, que ótimo. Então facilita a minha vida. Isso daqui é mais uma das coisas que a gente acaba aprendendo antes em física do que em cálculo. Se eu andasse mais rápido com a matéria, eu tinha chegado antes do Armando. E aí, o que acontece? A derivada direcional, esse símbolo, eu estou escrevendo aqui, eu vou mostrar para vocês, que é uma variação ao contrário, né? Nabla, ele significa, olha só, não sei se consegue ler já, nabla ou del. O que significa isso? Significa uma taxa de variação na direção. Ou seja, nesse caso específico da força, a força eu estou falando que é menos a variação do U. Esse nabla, ele corresponde à derivada parcial da minha função na direção do I, a derivada da minha função na direção do J, a derivada parcial da minha função na direção do K. Isso significa que a minha força é du dx na direção do I, du dy na direção do J, du dz na direção do K. Ó. Isso. Subir. Aproximar. O negócio está começando a virar um monstrinho. Essa daqui é a definição de força em 3D. Caramba, mas o que está significando isso? Por que eu nunca enxerguei isso antes? Porque antes eu fazia isso daqui, ó. Espera aí que você já vai entender de onde eu estou chegando. Ó. Antes, F era igual du dx.
Corrija a posição aí de novo. Ó, a gente começou daqui da última linha. O que era essa última linha que a gente fez? A gente fez a definição de trabalho. Ó, eu peguei força vezes o deslocamento, era igual a menos a variação da energia potencial e era o trabalho. Aí aqui em cima, se era força, esse ΔX daqui, ele estava dividindo, eu joguei para cá multiplicando, ó. Opa, o que ele estava multiplicando, eu joguei para lá dividindo, desculpa. Então ele ficou ΔU sobre ΔX. No limite infinitesimal, eu joguei du dx. Se eu jogar esse dx que ele estava dividindo e eu jogar ele para cá, olha só, com essa carinha daqui, du dx, ele aparece aqui em cima, ó. Du dx. Ou seja, as coisas que eu estava fazendo até então, eu só estava fazendo em uma dimensão. Agora que eu passo a fazer em 3 dimensões, que é o caso do meu campo elétrico, que é o caso do meu campo, que é o caso do potencial elétrico, eu já não considero mais simplesmente du dx. Eu tenho que considerar ele como sendo a variação da energia em relação a x na direção do y, a variação da energia em relação a y na direção do j, a direção do y da energia em relação a z na direção do k. Ou seja, esse daqui ele vai definir como é que o meu gradiente, como é que o meu potencial, como é que o meu campo elétrico está variando no espaço como um todo. Essa que é a leitura. Cara, isso daqui, então, nota, apesar da gente estar fazendo tudo de uma maneira de integral, eu consigo resolver tudo isso daqui em relação a derivadas. A formulação dela, eu vou escrever tudo em relação a gradiente, a divergente e a rotacional. Eu consigo falar de campo elétrico para essas coisas. Então, eu consigo falar de energia para essas coisas. Então, o meu entendimento, ele vai abrindo cada vez mais. Ah, então tá. Então, peraí. Mas vamos enxugar isso daqui. A minha força é menos, então, o gradiente do meu potencial. Nota, eu estou partindo de força e energia. Eu preciso chegar em potencial e campo elétrico. Tá fácil. Tá fácil por quê? Porque, olha só, para onde aponta a força? O potencial é maior ou menor? A força sempre aponta para a energia menor. Ok, então tá aí. Então, do mesmo jeito que eu escrevi, ó, força é igual a menos o nabla da energia potencial, eu vou escrever Coulomb Q igual a menos o nabla. Quem era a energia potencial? Era QV. O Q vem para fora, porque ele é constante. O Q de um lado e Q do outro, ele corta. Quem sobrou? E é igual ao nabla V. Ah, o que significa isso, William? Significa que o meu campo elétrico, que é igual a menos o gradiente de V, E é a mesma coisa que a variação do V em relação ao X na direção do Y. A direção do V, dy, na direção do J. E menos a variação do V, dz, na direção do K. Ó. Então, todas as vezes que eu encontrar essa minha definição, eu vou acabar esbarrando nisso daqui.
E nota, o campo, ele é um vetor. Por quê? Porque o campo, ele tem uma direção do I, ele tem uma direção do J e tem uma direção do K. Qual que é a conclusão que eu estou chegando? Apesar do V ser um escalar, eu estou pegando, é o valor dele que está variando em relação às minhas coordenadas. É isso que eu quero dizer, um em relação ao outro. Então, eu tenho duas formas. Se eu tenho potencial, eu sei chegar no campo. Ó, se eu tenho a minha força, ou o menos a integral de FdL é igual o delta U, que é a variação da energia potencial. Se eu pensar isso, então, em termos de integral, olha só, vai ficar menos QE dl igual a Q delta V, que era o que a gente já tinha antes. Ó, a diferença de potencial era igual a menos a integral de EdL. Isso é o que a gente já estava fazendo lá atrás, que já era o jeito que eu estava calculando o potencial em qualquer área. Então, nota, ó, em ambos os casos, eu tenho menos e tenho menos. Nota que desse jeito aqui, eu tenho uma escrita, eu tenho campo e eu consigo chegar no meu potencial, eu tenho o meu potencial, eu consigo chegar no meu campo elétrico. Os dois casos vão funcionar. Ah, William, mas eu não estou entendendo como é que é isso na prática. Na prática, você pega o potencial e deriva ele. Você deriva ele em relação a x, você deriva ele em relação a y, deriva ele em relação a z, e você vai ter a direção do seu campo. Putz, ainda tá meio confuso. Calma que a gente vai fazer exercício, e aí eu vou mostrar para vocês que ele é assim, o desse jeito aqui, ele, se você tiver o valor do potencial, ele vai ficar até relativamente fácil. Nota, para qualquer um dos casos, o que eu tenho? A diferença de potencial entre um ponto P1 e um ponto P2 é o quê? É a integral de E dl variando de P1 até P2. Negativo. Sempre lembrando disso daqui. Então, ok. Ó, para definir qualquer diferença de potencial, do mesmo jeito que a gente fazia quando a gente fazia energia potencial gravitacional, eu preciso ter uma referência. Eu preciso marcar. Algum lugar vai ter que ser zero, algum lugar vai ter que ser um pouco mais, porque senão eu não consigo calcular essa diferença. Então, nota, eu peguei uma pilha e botei ela de pé. Se eu pegasse